Há uma pergunta que acompanha a humanidade desde o início da civilização. Uma pergunta que aparece depois de toda grande perda, depois de toda guerra, depois de toda falência, depois de todo divórcio, depois da morte de alguém que amamos, depois daquele diagnóstico que muda tudo, depois da ligação que ninguém queria receber, depois do dia em que percebemos que a vida que planejávamos nunca mais existirá. A pergunta é simples, mas talvez seja uma das mais difíceis que um ser humano possa enfrentar. Como continuar quando tudo aquilo que definia nossa vida desaparece? Talvez você já tenha vivido um momento assim. Talvez tenha perdido um emprego que acreditava ser definitivo. Talvez um relacionamento tenha terminado justamente quando você imaginava que o futuro estava garantido. Talvez tenha investido anos em um projeto que simplesmente fracassou. Ou talvez tenha experimentado aquela sensação silenciosa de olhar para a própria vida e perceber que já não reconhece mais quem se tornou. Quase sempre pensamos que os maiores desafios da existência são conquistar espaço, conquistar dinheiro, conquistar reconhecimento, conquistar estabilidade. Mas existe um desafio ainda maior: recomeçar. Porque conquistar exige coragem, mas recomeçar exige identidade. É justamente sobre isso que fala um dos livros mais influentes já escritos. Não é uma história sobre batalhas, nem sobre impérios, nem sobre deuses. É uma história sobre um homem que precisou aprender a continuar caminhando quando já não existia mais um lugar para chamar de lar. E, curiosamente, essa história continua falando conosco mais de 2000 anos depois. Não porque vivamos guerras como os antigos romanos, mas porque todos nós, em algum momento, caminhamos entre as ruínas de alguma Troia pessoal. Existe uma ideia muito curiosa sobre a felicidade. Desde pequenos, aprendemos a imaginar a vida como uma linha reta. Estudamos, construímos uma carreira, encontramos alguém para amar, formamos uma família, economizamos dinheiro, envelhecemos cercados pelas pessoas que escolhemos. É uma narrativa bonita, organizada, confortável. O problema é que a realidade raramente respeita nossos roteiros. Ela interrompe planos, destrói certezas, altera direções, às vezes lentamente, às vezes em uma única noite. Os antigos conheciam essa verdade muito melhor do que nós. Viviam cercados por guerras, fomes, epidemias, mudanças políticas. Sabiam que nenhuma cidade era eterna, nenhum rei governava para sempre, nenhuma vitória permanecia intacta. Ainda assim, construíram algumas das maiores civilizações da história. Por quê? O que eles sabiam que nós parecemos ter esquecido? Essa pergunta nos leva para uma cidade que durante séculos parecia impossível de ser derrotada. Seu nome era Troia. Durante muito tempo, Troia foi mais do que uma cidade. Ela representava segurança, orgulho, tradição, continuidade. Seus muros eram considerados praticamente inexpugnáveis. Seus habitantes acreditavam que estavam protegidos pela própria história. Afinal, quantas gerações haviam vivido ali? Quantas crianças nasceram acreditando que aqueles muros existiriam para sempre? Existe uma tendência profundamente humana de confundir permanência com eternidade. Se algo permanece por muito tempo, começamos a acreditar que jamais desaparecerá. Famílias fazem isso. Empresas fazem isso. Nações fazem isso. Nós fazemos isso com nossa própria vida. Pensamos que haverá tempo para aquela conversa. Tempo para pedir perdão. Tempo para começar um novo projeto. Tempo para mudar de profissão. Tempo para dizer, eu te amo. Até que um dia descobrimos que o tempo nunca nos pertenceu. Foi exatamente isso que aconteceu com Troia. A guerra havia durado 10 anos. 10 anos de batalhas. 10 anos de perdas. 10 anos esperando que tudo acabasse. Então, surgiu um enorme cavalo de madeira. Todos conhecem essa imagem.
Ela atravessou os séculos. Mas poucas pessoas percebem o verdadeiro significado daquela cena. O cavalo não representa apenas estratégia militar. Representa algo muito mais profundo. Os maiores perigos da vida raramente entram pela porta da frente. Eles entram disfarçados de oportunidade, de conforto, de orgulho, de excesso de confiança. Troia não caiu porque seus muros eram fracos. Troia caiu porque seus habitantes acreditaram que finalmente poderiam descansar. Existe uma lição desconfortável nisso. Muitas vezes, o início da queda acontece exatamente quando acreditamos que não precisamos mais permanecer vigilantes. Isso vale para empresas, para casamentos, para amizades, para caráter. A história muda, mas o comportamento humano continua surpreendentemente parecido. Quando a noite caiu, soldados escondidos dentro do cavalo abriram seus compartimentos. Os portões foram abertos. O exército inimigo entrou. As ruas começaram a ser tomadas pelo fogo. O barulho do metal contra o metal misturava-se aos gritos. Templos desabavam. Casas queimavam. Famílias corriam sem direção. Em poucas horas, uma civilização inteira deixava de existir. Imagine por um instante que essa cidade fosse a sua. Imagine caminhar por ruas onde cada esquina guarda uma lembrança da infância. Imagine reconhecer cada pedra, cada árvore, cada praça. Agora imagine assistir a tudo desaparecer enquanto o céu inteiro se torna vermelho. Existe uma dor específica em perder aquilo que acreditávamos permanente. Ela não destrói apenas aquilo que possuímos. Ela abala aquilo que pensamos ser. Porque nossa identidade costuma criar raízes em lugares, pessoas e histórias. Quando tudo isso desaparece, surge uma pergunta inevitável. Quem sou eu agora? Talvez seja justamente nesse momento que começa a verdadeira jornada da Eneida. Não quando Troia cai, mas quando um homem precisa decidir quem continuará sendo depois que Troia deixou de existir. Esse homem chamava-se Enéas. Ao contrário de muitos heróis antigos, ele não era movido pela busca da glória. Também não era o guerreiro mais poderoso, nem o mais famoso. Sua grande característica era outra: responsabilidade. Hoje essa palavra parece comum, mas talvez seja uma das virtudes mais subestimadas da nossa época. Vivemos em uma cultura fascinada por liberdade, por realização pessoal, por felicidade individual. Pouco se fala sobre responsabilidade. No entanto, todas as grandes civilizações dependeram de pessoas que aceitaram carregar pesos que não escolheram. Pais fazem isso diariamente. Mães fazem isso diariamente. Professores, médicos, bombeiros, soldados, empresários honestos. Pessoas comuns que continuam fazendo o que precisa ser feito, mesmo quando ninguém está olhando. Virgílio escolheu exatamente esse tipo de homem como protagonista. Não o mais brilhante, não o mais forte, mas aquele capaz de continuar. Existe uma cena descrita na Eneida que talvez seja uma das imagens mais poderosas de toda a literatura ocidental. Enquanto Troia desmorona, Enéas compreende que não pode salvar a cidade. Essa percepção muda completamente sua missão. Durante alguns instantes, ele pensa em permanecer lutando. Seria uma morte heróica. Seria admirado. Seu nome talvez entrasse para a história como o homem que resistiu até o último instante. Mas então algo acontece. Ele olha para trás. Seu pai, Anquises, já idoso, não consegue fugir sozinho. Seu filho, Ascânio, ainda é pequeno demais para compreender o que está acontecendo. Nesse instante, toda a lógica da guerra desaparece. A batalha deixa de ser contra os gregos. Agora é contra o tempo, contra o fogo, contra o desespero. Enéas toma uma decisão. Uma decisão que ecoaria durante mais de 2000 anos. Ele coloca o pai sobre os próprios ombros. Segura o filho pela mão.
e começa a caminhar para fora da cidade em chamas. É apenas uma cena. Mas talvez nenhuma imagem explique tão bem o que significa responsabilidade. Nas costas, ele carrega o passado. Pela mão, conduz o futuro. E entre os dois, caminha o presente, obrigado a tomar decisões que ninguém pode tomar em seu lugar. Virgílio poderia ter escolhido qualquer imagem para representar o nascimento de Roma. Escolheu essa. Não um trono, não uma espada, não uma vitória militar, mas um homem sustentando duas gerações ao mesmo tempo. Talvez porque toda civilização verdadeiramente duradoura nasça exatamente assim. Não da ambição, mas da responsabilidade. Enquanto Enéas atravessa as ruas consumidas pelas chamas, ele ainda não sabe. Não sabe para onde irá. Não sabe quanto tempo viverá. Não sabe quantas perdas ainda enfrentará. Não sabe sequer se encontrará uma nova terra. Ele possui apenas uma única certeza: continuar parado significaria morrer. E talvez essa seja uma das primeiras grandes lições da Eneida. Existem momentos em que a coragem não consiste em enxergar todo o caminho. Consiste apenas em dar o próximo passo. E é justamente quando esse primeiro passo é dado que a verdadeira viagem começa. Imagine caminhar sem saber para onde está indo. Não por algumas horas, nem por alguns dias. Imagine deixar para trás tudo aquilo que chamava de lar e descobrir que o mundo inteiro, de repente, tornou-se estrangeiro. É difícil para nós compreendermos essa sensação. Vivemos cercados por mapas, satélites, aplicativos de navegação e fronteiras definidas. Quando viajamos, normalmente sabemos exatamente onde iremos dormir. Sabemos quanto tempo levará. Conhecemos o destino antes mesmo de partir. Enéas não possuía nada disso. Ele caminhava apenas sustentado por uma promessa. Uma promessa que ainda não compreendia completamente. Talvez essa seja uma das características mais desconfortáveis da vida. As decisões mais importantes quase sempre são tomadas antes de conhecermos o resultado. Você aceita um emprego sem saber se será feliz. Casa-se sem conseguir enxergar todas as dificuldades que virão. Tem filhos sem imaginar quem eles se tornarão. Empreende sem garantia alguma de sucesso. A vida exige movimento antes de oferecer certezas. E poucas histórias ilustram isso tão profundamente quanto a jornada de Enéas. Existe uma frase atribuída ao filósofo dinamarquês Søren Kierkegaard, que diz: "A vida só pode ser compreendida olhando para trás, mas deve ser vivida olhando para frente." Embora tenha sido escrita quase 18 séculos depois de Virgílio, ela parece descrever exatamente a situação daquele homem. Atrás dele havia apenas fumaça. À sua frente, apenas desconhecido. Entre os dois, existia apenas uma decisão: continuar. E talvez seja exatamente isso que separa pessoas que permanecem presas ao passado daquelas que conseguem reconstruir a própria existência. Não é a ausência de sofrimento. É a decisão de continuar caminhando apesar dele. Curiosamente, a Eneida nunca tenta convencer o leitor de que Enéas era invencível. Muito pelo contrário. Virgílio faz questão de mostrar suas dúvidas, seu cansaço, seu medo, sua tristeza. Essa é uma diferença fundamental entre um herói lendário e um herói verdadeiramente humano. Os heróis das lendas parecem feitos de pedra. Os heróis da vida real continuam caminhando mesmo quando sentem vontade de desistir. Talvez seja por isso que Enéas permaneça tão atual. Ele não vence porque nunca cai. Ele vence porque nunca permite que a queda seja a última palavra. Existe um detalhe na cena da fuga de Troia que costuma passar despercebido. Enquanto Enéas carrega Ânquise sobre os ombros e conduz Ascânio pela mão, sua esposa, Creusa, caminha atrás deles. No meio do caos, ela desaparece. Quando Enéas percebe sua ausência, decide voltar. Volta para uma cidade completamente dominada pelo inimigo. Procura por ela entre ruas destruídas. Grita seu nome.
Percorre templos, casas, praças, mas encontra apenas silêncio. Até que, segundo Virgílio, o espírito de Creusa aparece diante dele. Ela não pede para ser vingada. Não pede que ele permaneça. Não pede que abandone sua missão. Pede apenas uma coisa: que siga em frente. Imagine a força emocional dessa cena. O homem acaba de perder sua cidade. Agora perde também a mulher que ama. E, ainda assim, precisa continuar. Existe uma maturidade muito rara escondida nesse momento. Nem toda perda pode ser reparada. Nem toda despedida pode ser evitada. Nem toda história recebe o encerramento que gostaríamos. Às vezes, a única resposta possível é aceitar que algumas páginas da vida terminam antes do que imaginávamos. Nós, modernos, fomos educados para acreditar que superar significa esquecer. Virgílio parece dizer exatamente o contrário. Superar não é apagar. É aprender a caminhar carregando cicatrizes sem permitir que elas determinem a direção do restante da viagem. Quantas pessoas vivem tentando recuperar uma versão da vida que nunca mais voltará? Continuam emocionalmente morando em cidades que já queimaram, em empresas que fecharam, em relacionamentos que terminaram, em oportunidades perdidas, em erros antigos. Enquanto isso, o presente passa silenciosamente diante delas. Talvez a pergunta mais importante não seja: o que eu perdi? Mas: o que ainda posso construir com aquilo que restou? Essa é uma pergunta profundamente eneidiana. A psicologia contemporânea possui um conceito conhecido como crescimento pós-traumático. Pesquisadores observaram que algumas pessoas, depois de atravessarem experiências extremamente difíceis, não apenas conseguem se recuperar, mas desenvolvem novas formas de enxergar a vida. Elas valorizam mais os relacionamentos, descobrem novos propósitos, fortalecem o caráter, não porque o sofrimento seja bom, mas porque decidiram não desperdiçá-lo. Virgílio jamais utilizaria essa expressão, mas é exatamente isso que está descrevendo. Enéas não transforma a tragédia em identidade, transforma a tragédia em responsabilidade. Essa diferença muda tudo. Existe outra cena extraordinária. Depois da fuga, os sobreviventes olham para trás. Troia desaparece no horizonte. Imagine esse instante. Durante toda a infância, aquela cidade parecia eterna. Agora, existe apenas fumaça. Talvez seja impossível assistir a essa cena sem pensar nas próprias ilusões de permanência. Todos nós construímos pequenas Troias. Algumas recebem o nome de carreira. Outras recebem o nome de patrimônio. Outras recebem o nome de status. Outras recebem o nome de juventude. E, inevitavelmente, a vida nos ensina que nenhuma delas permanecerá para sempre. Isso pode parecer uma mensagem pessimista. Na verdade, é libertadora. Porque quando aceitamos que tudo é passageiro, passamos a investir naquilo que realmente pode atravessar o tempo. Caráter, virtude, conhecimento, amor, legado. Essas são construções que não dependem de muralhas. Os romanos possuíam uma palavra muito importante: pietas. Traduzir esse termo não é simples. Não significa apenas piedade. Também não significa apenas devoção. Pietas representa o compromisso simultâneo com a família, com a comunidade, com os deuses e com o dever. É a capacidade de colocar responsabilidades acima dos impulsos momentâneos. Virgílio escolheu justamente essa virtude para definir Enéas. Não sua força, não sua inteligência, não sua habilidade militar, mas sua fidelidade ao dever. É interessante observar como nossa época costuma admirar pessoas pela capacidade de romper compromissos. Os antigos admiravam justamente quem conseguia honrá-los. Talvez porque soubessem que nenhuma civilização pode sobreviver se cada indivíduo decidir viver apenas para satisfazer os próprios desejos. Pense em qualquer instituição que resista ao tempo.
uma família saudável, uma empresa sólida, uma universidade centenária, uma comunidade forte. Todas possuem algo em comum. Em algum momento, alguém abriu mão de um benefício imediato para proteger algo maior. Pais fazem isso diariamente. Trabalham quando prefeririam descansar. Economizam quando gostariam de gastar. Educam quando seria muito mais fácil simplesmente ceder. O mesmo acontece com professores dedicados, com médicos, com pesquisadores, com empreendedores honestos. Todos eles compartilham um traço invisível. Entendem que a responsabilidade sempre custa alguma coisa, mas também compreendem que o preço da irresponsabilidade costuma ser muito maior. É por isso que a Eneida não é simplesmente uma história sobre Roma. É uma história sobre toda construção duradoura. Toda grande obra humana começa quando alguém aceita carregar um peso que talvez nunca receba reconhecimento. Quem plantou uma árvore cuja sombra nunca verá? Quem construiu uma biblioteca pensando nas próximas gerações? Quem educou filhos sabendo que talvez nunca receba agradecimento? Essas pessoas possuem algo de Enéas. Elas compreendem que viver não significa apenas consumir o presente. Significa preparar o futuro. Mas existe um novo desafio esperando por Enéas. Um desafio muito mais difícil do que fugir das chamas de Troia. Porque escapar da guerra exige coragem. Agora ele precisará enfrentar algo ainda mais complexo. A tentação de abandonar o próprio destino em troca da felicidade imediata. E é exatamente aí que a Eneida deixa de falar apenas sobre sobrevivência e passa a investigar um dos maiores conflitos da condição humana. O que fazemos quando o caminho mais confortável entra em conflito com aquilo que sabemos ser nossa verdadeira missão? Essa pergunta conduzirá ao próximo capítulo da jornada. Existe um tipo de decisão que muda completamente a vida de uma pessoa, não porque seja a mais difícil, mas porque qualquer escolha produzirá uma perda. São aquelas situações em que não existe um caminho perfeito, apenas um caminho que exige renunciar ao outro. Você permanece em um emprego seguro ou abre a empresa que sempre sonhou? Você aceita uma oportunidade em outra cidade ou permanece perto da família? Você protege o relacionamento ou protege o próprio orgulho? Você diz aquilo que precisa ser dito ou preserva um silêncio confortável? Gostamos de imaginar que as grandes decisões da vida acontecem entre o certo e o errado. Mas a maturidade quase nunca nasce desse tipo de escolha. Ela nasce quando precisamos decidir entre dois caminhos que possuem razões legítimas. É exatamente nesse momento que a Eneida alcança uma profundidade extraordinária. Porque o maior inimigo de Enéas já não são os gregos, nem o mar, nem as tempestades. É algo muito mais perigoso. A possibilidade de abandonar sua missão para viver uma vida aparentemente feliz. Depois de meses navegando, enfrentando tempestades, fome e incerteza, Enéas finalmente encontra um lugar onde descansar. Chega à cidade de Cartago, uma cidade jovem, próspera, organizada, cheia de esperança. Sua rainha chamava-se Dido. Ela também conhecia o peso da perda. Também havia fugido de sua terra. Também reconstruíra a própria vida depois de uma tragédia. Talvez seja por isso que ambos se reconhecem imediatamente. Há dores que dispensam apresentações. Pessoas que sofreram profundamente costumam enxergar, umas nas outras, algo que palavras dificilmente conseguem explicar. Não é pena, nem compaixão. É reconhecimento. Existe uma característica curiosa sobre o sofrimento. Ele pode nos isolar, mas também pode nos conectar. Quem perdeu um filho compreende outro pai enlutado de uma maneira impossível para quem nunca viveu essa experiência. Quem enfrentou uma doença grave percebe detalhes invisíveis para os demais. Quem reconstruiu a vida depois de uma falência conversa de maneira diferente com alguém que atravessa o mesmo deserto. A dor possui uma linguagem própria. Dido
e Enéas falavam exatamente essa língua. Virgílio descreve Cartago quase como um recomeço. Pela primeira vez, desde a destruição de Troia, Enéas encontra estabilidade, alimento, abrigo, respeito, amizade e, pouco a pouco, algo ainda mais perigoso: esperança de permanecer. Talvez você nunca tenha pensado nisso, mas existe uma diferença enorme entre descansar e desistir. Descansar recupera forças para continuar. Desistir transforma o descanso em destino. Às vezes confundimos uma pausa necessária com o lugar onde deveríamos permanecer para sempre. Dido e Enéas se apaixonam. Durante séculos, artistas pintaram essa história como um dos maiores romances da literatura. E realmente é. Mas reduzir esse episódio a uma história de amor seria perder justamente aquilo que Virgílio queria discutir. A verdadeira pergunta nunca foi: eles se amavam? A resposta é evidente: sim. A questão muito mais profunda é outra. O amor por si só é suficiente para justificar todas as escolhas? Essa pergunta continua desconfortavelmente atual. Vivemos em uma cultura que costuma colocar os sentimentos acima de qualquer outra consideração. Faça aquilo que faz seu coração feliz. Siga seus desejos. Você merece viver seus sonhos. Existe verdade nessas frases. Mas também existe um risco, porque desejos mudam, emoções mudam, humores mudam, responsabilidades permanecem. Virgílio não está dizendo que o amor é menos importante. Está perguntando algo diferente. O que acontece quando aquilo que desejamos entra em conflito com aquilo que devemos fazer? Essa tensão aparece todos os dias. Um pai gostaria de passar mais tempo descansando, mas sabe que precisa trabalhar para sustentar os filhos. Uma mãe gostaria de desistir diante do cansaço, mas continua. Um médico permanece no hospital durante horas além do previsto porque um paciente precisa dele. Um bombeiro entra em um prédio em chamas enquanto todos os outros fogem. Nenhuma dessas decisões é movida apenas pelo desejo. São decisões guiadas por responsabilidade. É exatamente essa palavra que conduz toda a Eneida. Em determinado momento, segundo a narrativa de Virgílio, os deuses lembram Enéas de sua missão. Ele não nasceu para permanecer em Cartago. Seu destino é outro. Ele deve partir. É impossível não sentir desconforto ao ler essa passagem, porque partir significará destruir o coração de Dido, e também o seu. Durante muito tempo, intérpretes perguntaram se Enéas deveria ter permanecido. A resposta talvez não seja tão importante quanto a pergunta. O que Virgílio realmente investiga é o preço da fidelidade ao dever. Existe um custo invisível em toda grande responsabilidade. Quem constrói algo duradouro quase sempre renuncia a alguma felicidade imediata. O filósofo Aristóteles escreveu que a virtude raramente consiste em seguir impulsos. Ela consiste em formar o caráter para escolher aquilo que conduz ao verdadeiro florescimento humano. Séculos depois, Viktor Frankl observaria algo semelhante ao afirmar que quem possui um porquê consegue suportar quase qualquer como. Embora separados por centenas de anos, ambos parecem conversar silenciosamente com Virgílio. Todos eles sugerem que uma vida orientada apenas por desejos acaba tornando-se refém das circunstâncias. Uma vida orientada por propósito consegue atravessar tempestades. Imagine a cena. Ainda é madrugada. Os navios estão sendo preparados. Os companheiros trabalham em silêncio. Ninguém celebra. Ninguém canta. Todos compreendem que partir significará abandonar um lugar onde finalmente encontraram paz. À distância, Cartago ainda dorme. Mas dentro daqueles homens existe uma guerra muito maior do que qualquer batalha travada contra os gregos. A guerra entre conforto e vocação. Talvez essa seja uma batalha que todos nós conhecemos. Permanecer onde tudo é previsível.
ou aceitar o chamado para uma vida que exigirá muito mais de nós. Quando Dido descobre que Enéas partirá, sente-se traída. Sua dor é compreensível. Ela não enxerga um homem obedecendo ao destino. Enxerga apenas alguém que está indo embora. E aqui, Virgílio demonstra uma maturidade impressionante. Ele não transforma Dido em vilã, nem transforma Enéas em herói perfeito. Ambos possuem razões legítimas. Ambos sofrem. Ambos perdem. A grande tragédia não nasce da maldade. Nasce do conflito entre responsabilidades incompatíveis. Essa talvez seja uma das observações mais profundas sobre os relacionamentos humanos. Nem toda separação acontece porque alguém deixou de amar. Às vezes acontece porque duas missões deixaram de caminhar na mesma direção. A psicologia moderna costuma diferenciar culpa de responsabilidade. Culpa olha apenas para aquilo que aconteceu. Responsabilidade pergunta: o que farei agora? Enéas sente tristeza, sente dor, mas continua. Não porque seja frio. Justamente porque compreende que sua vida já não pertence apenas a ele. Essa talvez seja a definição mais madura de liderança. Liderança começa quando nossas decisões deixam de afetar apenas nossa felicidade. Pense nos grandes líderes que admiramos: Nelson Mandela, Abraham Lincoln, Winston Churchill. Cada um deles tomou decisões que produziram sofrimento pessoal. Nenhum recebeu apenas aplausos. Todos enfrentaram críticas, solidão, dúvidas, porque liderar nunca significou agradar a todos. Significou permanecer fiel àquilo que acreditavam ser necessário. Virgílio parece antecipar exatamente essa ideia. O verdadeiro líder não pergunta apenas: o que eu quero? Pergunta: o que acontecerá com aqueles que dependem de mim? Na manhã da partida, os navios deixam lentamente o porto. O vento sopra em direção ao mar aberto. Cartago desaparece aos poucos no horizonte. Enéas observa aquela cidade diminuindo a distância. Ele sabe que jamais voltará. Existem despedidas que não permitem retorno. Todos nós, em algum momento, precisaremos enfrentar uma delas. A infância, os pais, a juventude, uma profissão, uma fase da vida. Cada despedida leva consigo uma parte daquilo que fomos, mas também abre espaço para aquilo que ainda podemos nos tornar. É nesse ponto que a Eneida deixa de ser apenas uma narrativa sobre um homem antigo. Ela torna-se uma reflexão sobre todos aqueles momentos em que precisamos abandonar uma versão confortável da vida para sermos fiéis àquilo que realmente fomos chamados a construir. E, sem perceber, Enéas aproxima-se de uma nova etapa de sua jornada. Não sabe ainda, mas o maior desafio já não será sobreviver. Será aprender que fundar uma civilização exige muito mais do que coragem. Exige formar um caráter capaz de sustentar gerações. E é exatamente essa transformação que começaremos a explorar no próximo bloco. Existe uma pergunta que quase nunca fazemos. Talvez porque ela seja desconfortável demais. Para quem estamos vivendo? A maioria das decisões do nosso cotidiano parece responder apenas ao presente. O salário do mês, a próxima viagem, a promoção, o carro novo, o reconhecimento imediato. É natural. Somos seres humanos. Vivemos o agora. Mas existem pessoas que conseguem enxergar além da própria existência. Pessoas que trabalham sabendo que talvez nunca desfrutem completamente dos resultados. Elas plantam árvores cuja sombra jamais verão. Fundam empresas que sobreviverão décadas depois de sua aposentadoria. Educam filhos imaginando adultos que ainda nem existem. Escrevem livros para leitores que sequer nasceram. Essas pessoas possuem uma característica rara. Elas aprenderam a pensar em gerações. Foi exatamente isso que Virgílio quis ensinar aos romanos. Porque, naquele momento da história, Roma já dominava grande parte do mundo conhecido. Mas um império não permanece apenas pela força de seus exércitos.
Permanece quando consegue convencer seu povo de que existe algo maior do que cada indivíduo. A Eneida nasce justamente para responder essa necessidade. Não apenas explicar de onde Roma veio, mas responder por que ela deveria continuar existindo. Depois de deixar Cartago, Enéas compreende que sua viagem nunca foi apenas geográfica. Cada etapa da jornada estava moldando algo muito mais importante do que seu destino. Estava moldando seu caráter. Essa, talvez, seja uma das maiores diferenças entre viajar e peregrinar. Quem viaja, procura lugares. Quem peregrina, permite que os lugares o transformem. Enéas não está apenas cruzando mares. Está deixando para trás versões antigas de si mesmo. O guerreiro impulsivo. O refugiado desesperado. O homem que desejava apenas sobreviver. Pouco a pouco surge outra identidade, a do fundador. E existe uma enorme diferença entre quem apenas vive e quem funda. Fundadores enxergam o mundo de maneira diferente. Eles compreendem que toda construção importante começa invisível. Antes de existir uma cidade, existe uma ideia. Antes de existir uma empresa, existe uma visão. Antes de existir uma família saudável, existe uma decisão. Antes de existir uma obra, existe uma disciplina silenciosa. Nossa época costuma admirar resultados. Os antigos admiravam processos. Sabiam que aquilo que permanece durante séculos quase sempre nasce lentamente. É curioso perceber como a natureza confirma essa lógica. O bambu cresce rapidamente. O carvalho leva décadas, mas é o carvalho que atravessa tempestades durante centenas de anos. Talvez nossa cultura tenha se apaixonado pelo bambu. Virgílio, ao contrário, estava escrevendo sobre carvalhos. Enquanto os navios seguem viagem, Enéas passa a compreender algo que antes parecia impossível. Troia não era apenas uma cidade, era uma escola. Tudo aquilo que viveu, inclusive o sofrimento, tornou-se preparação. Essa ideia aparece repetidamente ao longo da história humana. José foi vendido pelos próprios irmãos antes de governar o Egito. Moisés passou 40 anos no deserto antes de conduzir um povo. Marco Aurélio enfrentou guerras praticamente durante todo o seu reinado. Nelson Mandela passou 27 anos preso antes de liderar uma nação. Nenhuma dessas histórias romantiza o sofrimento, mas todas sugerem algo semelhante. Existe um tipo de sabedoria que só nasce quando aquilo que nos sustentava desaparece. É como se algumas virtudes permanecessem adormecidas até que a vida nos obrigasse a desenvolvê-las. Coragem, paciência, temperança, humildade, resiliência. Palavras bonitas quando escritas em um livro. Muito diferentes quando exigidas pela realidade. Os estoicos possuíam uma ideia extraordinária. Eles diziam que o fogo transforma tudo o que toca em parte de si mesmo. Da mesma maneira, um caráter bem formado transforma qualquer dificuldade em matéria-prima para crescer. Marco Aurélio escreveu algo semelhante em suas meditações. O fogo transforma em chama tudo aquilo que lhe é lançado. Essa talvez seja a imagem perfeita para compreender Enéas. A tragédia não o define, ela o alimenta. Cada perda amplia sua capacidade de suportar a próxima. Não porque fique menos sensível, mas porque aprende que nenhuma dor precisa ser desperdiçada. Existe uma diferença enorme entre sofrer e amadurecer. Nem todo sofrimento produz crescimento. Mas todo crescimento verdadeiro passa por algum tipo de sofrimento. É interessante observar que Virgílio nunca apresenta Enéas como alguém livre do medo. Aliás, quanto mais nos aproximamos do fim da jornada, mais evidente se torna o peso que ele carrega. Porque responsabilidade não elimina a ansiedade. Liderança não elimina dúvidas. Maturidade não elimina tristeza. Talvez uma das maiores ilusões modernas seja imaginar que pessoas fortes não sentem medo. Sentem.
A diferença está no comportamento. Coragem nunca significou ausência de medo. Coragem significa decidir que existe algo mais importante do que ele. Pense em um piloto durante uma turbulência. Ele provavelmente sente a mesma instabilidade que os passageiros, mas não pode permitir que o medo conduza o avião. Pense em um cirurgião diante de uma operação extremamente delicada. Ele também experimenta pressão, mas sabe que não pode transformar ansiedade em hesitação. Pense em um pai diante de uma crise financeira. Talvez ele não tenha todas as respostas. Ainda assim, levanta cedo no dia seguinte. Continua trabalhando. Continua protegendo sua família. É exatamente esse tipo de coragem silenciosa que Virgílio transforma em heroísmo. Não a coragem das grandes batalhas, mas a coragem cotidiana. Aquela que quase nunca recebe aplausos. Existe um conceito muito estudado pela psicologia chamado gratificação adiada. Pesquisadores observaram que pessoas capazes de abrir mão de recompensas imediatas tendem a construir resultados mais sólidos ao longo da vida. É um princípio simples. Quem investe em vez de consumir, acumula patrimônio. Quem estuda, em vez de buscar apenas entretenimento, acumula conhecimento. Quem cuida da saúde, antes da doença, preserva a qualidade de vida. O futuro quase sempre recompensa quem consegue sacrificar um prazer pequeno em favor de um propósito maior. Virgílio escreveu essa ideia quase 2000 anos antes de existir a psicologia científica. Toda a jornada de Enéas é um exercício de gratificação adiada. Ele abre mão de conforto, de estabilidade, do amor, do descanso, porque compreende que existe algo maior esperando adiante. Nossa cultura frequentemente associa liberdade à ausência de compromissos. Quanto menos responsabilidades, mais livre alguém seria. Os antigos pensavam exatamente o contrário. Para eles, liberdade era a capacidade de governar a si mesmo. Quem é escravo dos próprios impulsos jamais será verdadeiramente livre. Sêneca dizia que o pior tipo de escravidão é obedecer às próprias paixões. Essa afirmação soa quase provocativa nos dias atuais, mas basta observar a realidade. Quantas carreiras foram destruídas por impulsividade? Quantas famílias terminaram por decisões tomadas em poucos minutos? Quantos patrimônios desapareceram porque alguém confundiu desejo com necessidade? Autocontrole talvez seja uma das formas mais sofisticadas de liberdade. E Enéas aprende isso pouco a pouco. À medida que se aproxima da Itália, a missão deixa de parecer uma promessa distante. Ela começa a adquirir contornos concretos. Existe terra, existe esperança, mas também existem novos conflitos, porque nenhum grande projeto nasce em território vazio. Sempre haverá resistência, sempre haverá competição, sempre haverá pessoas defendendo interesses diferentes. Construir exige negociar, lutar, esperar, persistir. Talvez seja justamente por isso que tão poucas pessoas realmente constroem algo duradouro. A maioria desiste quando percebe que sonhos também exigem administração, disciplina e renúncia. O economista Joseph Schumpeter descreveu o capitalismo como um processo de destruição criativa. Velhas estruturas desaparecem para que novas possam surgir. Embora estivesse falando de economia, sua ideia parece dialogar profundamente com a Eneida. Não existe Roma sem o fim de Troia. Não existe nova identidade sem deixar a antiga morrer. Não existe crescimento verdadeiro sem abandonar versões ultrapassadas de nós mesmos. Essa lógica vale para indivíduos, empresas, famílias, nações. Toda renovação exige algum tipo de despedida. É doloroso, mas inevitável. Talvez seja por isso que tantas pessoas permanecem estagnadas. Não porque lhes falte talento, mas porque continuam tentando preservar uma identidade que já não serve mais. Ainda se definem pelo emprego perdido, pelo relacionamento encerrado, pela empresa que faliu.
pelo erro cometido há 10 anos. Enquanto isso, a vida continua oferecendo oportunidades para construir algo novo. Mas elas permanecem olhando para trás. A esposa de Ló, na tradição bíblica, transforma-se em estátua de sal justamente por isso. Seu corpo caminhava para o futuro. Seu coração permanecia na cidade destruída. Virgílio parece ensinar a mesma verdade através de outra história. Quem deseja fundar um novo mundo não pode viver emocionalmente preso ao antigo. À frente de Enéas existe uma terra desconhecida. Mas existe algo ainda mais importante. Pela primeira vez desde a queda de Troia, ele já não está apenas fugindo. Agora, está caminhando em direção a alguma coisa. E essa mudança altera completamente o significado da jornada. Porque sobreviver é diferente de construir. E construir exigirá dele a decisão mais difícil de toda a história. Uma decisão que colocará à prova não apenas sua coragem, mas sua própria humanidade. No próximo bloco, chegaremos ao clímax da Eneida. E descobriremos por que Virgílio acreditava que o nascimento de uma civilização depende, acima de tudo, da vitória que um homem conquista sobre si mesmo. Existe uma imagem que atravessa praticamente todas as grandes tradições da humanidade. O guerreiro. Desde a Ilíada de Homero até os filmes modernos, fomos ensinados a admirar aquele que vence batalhas. A espada, a estratégia, a coragem diante do inimigo. Mas, à medida que a civilização amadureceu, alguns pensadores começaram a fazer uma pergunta diferente. E se a batalha mais importante nunca tivesse acontecido do lado de fora? E se o maior campo de guerra fosse a própria consciência? A Eneida representa exatamente essa transição. Enquanto a Ilíada celebra o herói que conquista cidades, Virgílio apresenta um homem que precisa conquistar a si mesmo. É uma mudança profunda, porque construir uma civilização exige muito menos guerreiros do que homens capazes de governar os próprios impulsos. Depois de anos vagando pelo Mediterrâneo, Enéas finalmente chega à Península Itálica. Era ali. Era aquele o lugar anunciado pelos deuses. A terra onde uma nova história deveria começar. Mas encontrar o destino nunca significou encontrar tranquilidade. Na verdade, foi justamente naquele momento que os maiores conflitos começaram. Os povos que já habitavam aquela região não estavam esperando por estrangeiros. Cada pedaço de terra possuía donos. Cada reino possuía alianças. Cada líder possuía interesses. A promessa de um novo futuro inevitavelmente significava mudanças para alguém. E mudanças quase sempre despertam resistência. Essa talvez seja uma das leis mais constantes da história. Toda transformação encontra oposição. Pense em qualquer grande inovação. Quando a imprensa surgiu, muitos acreditaram que destruiria a tradição. Quando a eletricidade apareceu, houve quem a considerasse perigosa demais. Quando os automóveis começaram a substituir cavalos, inúmeras pessoas juravam que jamais funcionariam. Até mesmo a internet foi recebida com enorme desconfiança. Toda novidade ameaça algum tipo de estabilidade. Por isso, líderes não enfrentam apenas problemas técnicos. Enfrentam também o medo humano diante do desconhecido. Enéas descobriria isso rapidamente. Entre os povos daquela região, existia um jovem guerreiro chamado Turno, valente, respeitado, preparado para tornar-se rei. Ele acreditava possuir o direito de casar-se com Lavínia, filha do rei latino. A chegada de Enéas altera completamente esse equilíbrio. De repente, o estrangeiro torna-se rival. O conflito deixa de ser apenas político. Torna-se profundamente pessoal. É curioso observar como guerras raramente começam por uma única razão. Elas misturam orgulho, medo, ambição, honra, identidade e interesses. Na superfície, parecem disputas territoriais. Mas, no fundo, quase sempre envolvem emoções humanas universais. Virgílio poderia facilmente transformar Turno em um vilão.
Não faz isso. Assim como fez com Dido, também concede humanidade ao adversário. Turno ama. Protege seu povo. Defende aquilo que acredita ser justo. Essa escolha literária é brilhante. Porque torna a história muito mais parecida com a vida. Na realidade, os conflitos mais difíceis quase nunca acontecem entre pessoas completamente boas e completamente más. Normalmente, acontecem entre indivíduos convencidos de que possuem razão. Essa percepção exige humildade, talvez mais do que qualquer outra virtude. Enquanto as tensões aumentam, Enéas demonstra uma característica que raramente associamos aos grandes líderes: paciência. Ele procura diálogo. Busca alianças. Tenta evitar uma guerra desnecessária. Isso é importante, porque existe uma diferença enorme entre coragem e agressividade. O agressivo deseja lutar. O corajoso luta apenas quando já não existe outro caminho. Essa distinção parece esquecida em uma época que frequentemente confunde impulsividade com autenticidade. Nem toda reação imediata é sinal de força. Às vezes, é apenas incapacidade de controlar as próprias emoções. O filósofo romano Sêneca dizia que a ira é uma forma temporária de loucura. Quando estamos dominados por ela, deixamos de enxergar consequências. Agimos apenas para aliviar a intensidade do momento. Depois chegam o arrependimento, as perdas, as palavras impossíveis de recolher, os relacionamentos destruídos. Virgílio compreendia profundamente esse mecanismo. Por isso, seus personagens frequentemente enfrentam não apenas inimigos externos, mas tempestades internas. A guerra torna-se inevitável. As batalhas começam, companheiros morrem, heróis caem. Vitórias são seguidas por novas perdas. É interessante perceber que, diferentemente da Ilíada, Virgílio nunca descreve a guerra como algo glorioso. Ela aparece sempre acompanhada de tristeza, mesmo quando necessária. Talvez porque quem realmente conhece a violência jamais a romantiza. Essa é uma diferença marcante entre quem imagina a guerra e quem a vive. Ao longo dos séculos, inúmeros líderes militares fizeram observações semelhantes. Dwight Eisenhower, comandante supremo das forças aliadas durante a Segunda Guerra Mundial, afirmou certa vez: "O único pior do que uma guerra perdida é uma guerra vencida." A frase parece contraditória, mas revela uma verdade profunda. Mesmo quando existe vencedor, todos perdem alguma coisa: famílias, juventude, recursos, memórias, humanidade. Virgílio parece antecipar exatamente essa percepção. À medida que a batalha se aproxima do fim, resta apenas um confronto. Enéas. Turno. 2 homens. 2 visões. 2 futuros. A cena é construída com enorme tensão. Turno luta bravamente, mas acaba derrotado. Cai ao chão, ferido, sem condições de continuar. Olha para Enéas, reconhece a derrota e faz um pedido: pede misericórdia. Nesse instante, toda a guerra desaparece. Já não existem exércitos, nem espectadores. Existe apenas uma decisão. Talvez a decisão mais importante da vida daquele homem. Imagine o silêncio. O campo de batalha coberto por poeira. Os soldados observando à distância. Turno derrotado. Enéas segurando a espada. Quantos segundos podem mudar completamente a história? Às vezes bastam poucos. Uma palavra, uma assinatura, um telefonema, uma mensagem enviada no impulso, ou um gesto de compaixão. É nesses instantes que o caráter se revela. Não quando tudo está tranquilo, mas quando possuímos poder suficiente para fazer qualquer coisa. Existe uma definição clássica de caráter. Caráter é aquilo que fazemos quando ninguém pode nos impedir de agir diferente. Enquanto somos limitados por regras, leis ou vigilância, nosso comportamento pode ser apenas conveniência.
Mas quando temos liberdade completa para escolher, aquilo que realmente somos aparece. Enéas encontra-se exatamente nessa situação. Pode matar, pode poupar. Ninguém questionará qualquer uma das decisões. Durante um breve instante, parece que escolherá a misericórdia. Mas então seus olhos encontram um objeto preso ao corpo de Turno. Um cinturão. Pertencia a Palante, o jovem aliado assassinado durante a guerra. Ao reconhecer aquele símbolo, toda a dor reprimida retorna de uma só vez. A lembrança da perda, da injustiça, da violência. A compaixão desaparece. Enéas mata Turno. Assim termina a Eneida. É um final surpreendente, quase desconcertante. Esperamos um herói perfeito. Recebemos um ser humano. Durante séculos, estudiosos discutiram essa cena. Por que Virgílio encerra sua obra justamente dessa maneira? Por que não oferecer uma conclusão plenamente virtuosa? Talvez porque conhecesse profundamente a natureza humana. Mesmo os melhores entre nós continuam vulneráveis. Uma vida inteira de disciplina pode ser colocada à prova por um único instante de emoção. Isso não diminui Enéas. Ao contrário, torna-o mais real, mais próximo de nós. Porque todos conhecemos momentos em que quase escolhemos a melhor versão de nós mesmos. E no último segundo, permitimos que a raiva decidisse. A psicologia moderna chama esse fenômeno de sequestro emocional. O neurocientista Daniel Goleman popularizou essa expressão para descrever situações em que emoções intensas assumem temporariamente o controle das decisões. Nesses momentos, a parte mais racional do cérebro perde espaço para respostas impulsivas. Depois que a emoção diminui, frequentemente surge uma pergunta dolorosa. Por que fiz isso? Virgílio descreveu esse mecanismo quase 2000 anos antes da neurociência. Talvez seja justamente por isso que a Eneida continua tão atual. Ela não apresenta um herói impossível. Apresenta alguém que passa a vida tentando colocar o dever acima do desejo. Às vezes consegue, às vezes falha. Como todos nós. Essa talvez seja a verdadeira grandeza de Enéas. Não sua perfeição, mas sua disposição permanente para continuar servindo algo maior do que seus interesses imediatos. Ao terminar a leitura da Eneida, percebemos que Roma não nasceu apenas da força. Nasceu da responsabilidade, do sacrifício, da disciplina, da capacidade de pensar em gerações futuras. Mas Virgílio ainda deseja deixar uma última mensagem, talvez a mais importante de todas. Porque existe algo capaz de sobreviver até mesmo aos maiores impérios. Algo que nem o tempo consegue destruir. E é justamente essa herança invisível que exploraremos na conclusão deste documentário. Existe uma tendência curiosa na maneira como medimos uma vida. Perguntamos quanto dinheiro alguém acumulou, quantos seguidores conquistou, quantos prêmios recebeu, qual cargo ocupou, quantos bens deixou. Mas raramente fazemos a pergunta que talvez seja a única realmente importante. O que continuará existindo quando essa pessoa não estiver mais aqui? Essa pergunta muda tudo. Porque, quando a fazemos, percebemos que quase tudo aquilo que consumiu nossa atenção durante anos desaparece com uma velocidade impressionante. O carro novo envelhece. A tecnologia fica obsoleta. As empresas mudam de donos. Os prédios são demolidos. Os recordes são quebrados. Até os maiores impérios acabam desaparecendo. Os egípcios pareciam eternos. Os persas pareciam invencíveis. Os gregos dominaram o Mediterrâneo. Roma governou praticamente o mundo conhecido. Nenhum deles permaneceu intacto. Então, surge uma questão inevitável. Se até os impérios desaparecem, o que realmente permanece? Talvez essa seja a verdadeira pergunta da Eneida. E a resposta de Virgílio é muito mais profunda do que costuma parecer à primeira vista. Ao terminar sua obra, Virgílio não celebra uma vitória militar.
Também não descreve a inauguração de Roma. Curiosamente, a cidade que mudaria a história do Ocidente sequer aparece pronta. Por quê? Porque Roma nunca foi o verdadeiro assunto do poema. Roma era apenas consequência. O verdadeiro protagonista sempre foi uma ideia. A ideia de que civilizações duradouras não são construídas por homens extraordinários. São construídas por pessoas comuns que aceitam viver para algo maior do que elas mesmas. Essa talvez seja a grande inversão proposta por Virgílio. Nós costumamos imaginar que grandes sociedades produzem grandes cidadãos. Ele afirma exatamente o contrário. Grandes cidadãos produzem grandes sociedades. Quando observamos a história com atenção, percebemos um padrão. As civilizações não começam quando se constroem muralhas. Começam quando alguém decide dizer a verdade, mesmo podendo mentir. Quando um pai escolhe permanecer presente. Quando uma mãe educa com paciência, em vez de desistir diante do cansaço. Quando um professor acredita em um aluno que ninguém mais acredita. Quando um médico trata cada paciente como alguém insubstituível. Quando um empresário prefere perder um contrato a perder a própria integridade. Essas decisões dificilmente aparecem nos livros de história. Mas são elas que sustentam toda a sociedade. Roma não nasceu apenas da espada de Enéas. Nasceu do caráter que aquela espada representava. Existe um conceito utilizado pelos historiadores chamado capital moral. Ele não aparece em balanços financeiros. Não pode ser medido em moedas, mas talvez seja o ativo mais importante de qualquer nação. Capital moral é o conjunto de valores que permite que desconhecidos cooperem entre si. É aquilo que faz uma pessoa devolver uma carteira encontrada na rua, cumprir um contrato mesmo quando ninguém está fiscalizando, parar o carro na faixa de pedestres, respeitar uma fila, pagar impostos honestamente, cumprir uma promessa. Essas pequenas atitudes parecem insignificantes, mas, somadas, tornam possível a existência da própria civilização. Quando esse capital desaparece, nenhum exército consegue salvar uma sociedade. O economista Douglass North, vencedor do Prêmio Nobel, afirmava que instituições fortes não existem apenas por causa das leis. Elas existem porque pessoas comuns acreditam que determinadas regras merecem ser respeitadas. Essa observação dialoga profundamente com a Eneida. Virgílio compreendia que Roma jamais sobreviveria apenas pela força militar. Ela dependeria de cidadãos capazes de colocar o bem comum acima do interesse imediato. Talvez essa seja uma lição ainda mais urgente em nossos dias. Vivemos uma época extraordinariamente conectada, mas, muitas vezes, profundamente fragmentada. Falamos muito sobre direitos, pouco sobre deveres. Falamos sobre liberdade, pouco sobre responsabilidade. Falamos sobre realização pessoal, pouco sobre legado. Existe uma palavra que aparece discretamente ao longo de toda a Eneida. Uma palavra que resume praticamente toda a jornada de Enéas: pietas. Já falamos sobre ela anteriormente. Mas agora, podemos compreendê-la de forma mais profunda. Pietas não significa submissão cega. Também não significa sacrificar completamente a própria felicidade. Ela representa equilíbrio. O reconhecimento de que fazemos parte de algo maior do que nossa própria biografia, nossa família, nossa comunidade, nossa cultura, nossa história, as futuras gerações. Quando perdemos essa percepção, começamos a viver como turistas dentro da própria existência. Consumimos o presente, mas deixamos de construir o futuro. Há uma experiência interessante realizada em algumas universidades. Os pesquisadores perguntam aos alunos: quem foi seu bisavô? Pouquíssimos conseguem responder. Depois perguntam: quem ensinou seu bisavô a ler? Quase ninguém sabe. No entanto, alguém o ensinou. Algum professor anônimo. Algum homem ou mulher cujo nome desapareceu completamente da memória coletiva.
Esse professor talvez nunca tenha recebido uma homenagem. Talvez jamais tenha imaginado que, um século depois, seus ensinamentos ainda estariam produzindo efeitos invisíveis. Esse é o verdadeiro legado: influenciar vidas que jamais conheceremos. A filósofa Hannah Arendt dizia que cada nascimento representa um novo começo para a humanidade. Porque cada pessoa possui a capacidade de iniciar algo que nunca existiu antes. Essa ideia conversa silenciosamente com Virgílio. Enéas não foi importante apenas porque fundou uma linhagem. Foi importante porque recusou a ideia de que o fim de Troia significava o fim da esperança. Existe algo profundamente humano nessa decisão. Todos nós herdamos ruínas. Nenhuma geração começa do zero. Recebemos virtudes. Recebemos defeitos. Recebemos traumas. Recebemos oportunidades. Recebemos erros cometidos por quem veio antes. Mas também recebemos a possibilidade de responder de maneira diferente. Essa é a verdadeira liberdade. Não escolher as circunstâncias. Escolher quem nos tornaremos dentro delas. Talvez seja justamente por isso que a Eneida continua sendo lida depois de mais de 2000 anos. Porque ela não fala apenas sobre Roma. Ela fala sobre qualquer pessoa que precise reconstruir a própria vida. Sobre quem perdeu tudo financeiramente e precisa começar novamente. Sobre quem viu um casamento terminar. Sobre quem recebeu um diagnóstico difícil. Sobre quem mudou de país. Sobre quem enterrou alguém que amava. Sobre quem olha para o futuro sem conseguir enxergar um caminho claro. Virgílio parece sussurrar ao leitor: você não controla aquilo que foi destruído, mas ainda pode decidir o que será construído a partir dessas ruínas. Existe uma imagem que resume toda a jornada de Enéas. Não é a guerra, não é Cartago, não é a batalha final. É aquela cena silenciosa do início da história. Um homem caminhando entre uma cidade em chamas. Nas costas, o pai. Pela mão, o filho. Naquele instante, sem perceber, Virgílio sintetizou toda a condição humana. Cada geração recebe algo da anterior e entrega algo à próxima. Nós somos apenas a ponte, nem o início, nem o fim. Essa percepção muda completamente a maneira como vivemos, porque deixamos de perguntar: o que posso tirar da vida? E começamos a perguntar: o que posso entregar para aqueles que virão depois de mim? Talvez essa seja a pergunta que constrói famílias saudáveis, empresas centenárias, comunidades fortes, nações prósperas. No início deste documentário, fizemos uma pergunta: como continuar quando tudo aquilo que definia nossa vida desaparece? Agora, podemos respondê-la. Continuamos lembrando que identidade não nasce das circunstâncias, nasce das escolhas. Troia caiu, mas Enéas permaneceu. O amor foi perdido, mas o propósito permaneceu. Os anos passaram, os companheiros morreram, as tempestades vieram. Ainda assim, algo permaneceu intacto. Seu compromisso com uma missão maior do que ele mesmo. Talvez seja exatamente isso que diferencia pessoas que apenas sobrevivem daquelas que transformam o mundo. Elas compreendem que o verdadeiro legado nunca é aquilo que acumulamos. É aquilo que despertamos nos outros. Dentro da tradição dos 100 livros para conhecer antes de morrer, a Eneida não ocupa seu lugar apenas porque ajudou a moldar a literatura ocidental. Ela permanece porque nos lembra de uma verdade que cada geração precisa redescobrir. Todos nós caminharemos entre ruínas em algum momento da vida. Todos veremos sonhos desmoronarem. Todos perderemos pessoas, oportunidades e versões antigas de nós mesmos. Mas, enquanto ainda formos capazes de colocar o passado sobre os ombros, conduzir o futuro pela mão e continuar caminhando, nenhuma derrota será definitiva, porque civilizações não nascem das cidades. Nascem das decisões invisíveis tomadas por homens e mulheres comuns, todos os dias. E talvez,
quando olharmos para nossa própria história muitos anos à frente, descobramos que o momento que parecia o fim de tudo era, na verdade, o primeiro passo daquilo que realmente estávamos destinados a construir. No próximo episódio, deixaremos os campos de batalha e as fundações de impérios para iniciar uma viagem completamente diferente. Guiados por Dante Alighieri, atravessaremos o inferno, subiremos a montanha do purgatório e contemplaremos o paraíso, não apenas como lugares da tradição medieval, mas como um mapa da alma humana. Porque, se Virgílio nos ensinou como construir uma civilização, Dante nos convidará a enfrentar uma pergunta ainda mais íntima: como reconstruir a nós mesmos?